Glória a Deus, aleluia. Boa noite, graça e paz. Amém? Era eu, era você, éramos nós. Ele se tornou como nós, para que nós nos tornássemos como Ele. Ele entrou na nossa condição, para que nós entrássemos na condição dEle. Uau, glória a Deus. Thank you. Aleluia. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Aleluia. Abra sua Bíblia em Filipenses. Eu gosto muito disso, cantar isso para mim é muito poderoso. Quando nós cantamos a base legal de quem nós somos, o que nós precisamos entender é que cristianismo tem uma base legal. E quando eu falo de uma base legal, eu estou falando de uma base jurídica. Eu estou falando de uma base legal de forma jurídica. O que somos e o que temos é muito mais do que uma bênção. É bênção porque foi nos dado. Presta atenção, aquilo que o Senhor nos deu, presta atenção, aquilo que o Senhor nos deu é uma bênção. Após Ele ter nos dado, é uma condição jurídica. Quando Ele nos deu, veio como bênção. Deixa eu tentar traduzir isso em miúdos. Se eu der um carro para o Regis, na hora que eu dei para ele, é uma bênção. Mas na hora que eu dei para ele, ele transferiu para o nome dele, é um bem jurídico dele. Preste atenção, agora é dele, juridicamente, legalmente, pertence a ele. E a partir do momento que ele passou por nome dele, ele possuiu aquilo. E é isso que muitos de nós não entendemos. Quando eu não entendo o que é meu por direito, eu fico fazendo campanha para receber. Eu não preciso fazer campanha para receber o que já é meu. Eu só preciso possuir. Então, a base legal da nossa identidade está na identificação. A música introduziu para mim entrar na mensagem. Exatamente o que eu vou pregar. A base legal da nossa identidade. A base legal da nossa identidade está na identificação de Cristo conosco. Ou seja, aquilo que nós nos tornamos é por causa de quem Ele se tornou. Presta atenção. Não é simplesmente sobre o que Ele fez. É sobre quem Ele se tornou. Então, a base legal, e quando eu estou falando legal, eu estou falando de forma jurídica. A base legal da nossa identidade está na identificação de Cristo conosco. Muito mais do que nos salvar, Cristo se identificou conosco, para que nós nos tornássemos semelhantes a Ele. Então, eu quero andar um pouquinho, primeiro, na base da identificação, daquilo que Ele se tornou, ou de quem Ele se tornou. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 7. Filipenses 2, do 5 ao 7. Eu preciso saber qual é a base. Por exemplo, se eu falar para você que você é filho de Deus, você precisa ter uma base para isso. Sem uma base, você não tem como se posicionar. Não basta apenas você saber que é seu, você precisa ter jurisdição ou jurisprudência para que você se aproprie daquilo que é seu. Vamos ler. Filipenses 2:5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. A si mesmo se esvaziou, assumindo forma, tomando forma
de servos, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Novamente o 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma, ele tomou uma forma, ele entrou numa jurisdição, ele se tornou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, ou seja, Deus. Nós já vamos ler o 7, não? Nós já lemos, né? Isso. O Deus se tornou homem, ele não deixou de ser Deus, mas agora era um Deus na jurisdição humana, na dimensão encarnado. Deus que criou o homem, agora se tornou homem. Aquilo que ele criou, ele se tornou como? Ele precisava entrar na condição do homem, para libertar o homem da condição que ele estava. Ele precisava se tornar como nós, para que nós nos tornássemos como ele. Abra comigo 2 Coríntios 5. 2 Coríntios capítulo 5. Cinco, 21. 2 Coríntios 5, 21. Amém? Amém? Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele, Deus, o fez pecado por nós. Escute, ele não carregou o pecado nosso, ele foi feito pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus, ele não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Fazer, ele o fez, ele fez Jesus se tornar como nós. Só nunca pense, só nunca imagine que ele pecou, ele nunca pecou. Ele se fez pecado, ele entrou na condição que nós éramos, sem nunca fazer o que nós fizemos, perdão. Ele entrou na condição que nós éramos, sem nunca ter feito o que nós fizemos. Ele nunca cometeu pecado, mas ele se tornou o maior pecador que já existiu. Ele se tornou pecador por ter assumido o nosso lugar. E por que é importante sabermos isso? É porque aqui que entra a base legal. A primeira pergunta é: por que ele se tornou homem? Segunda pergunta: por que ele se tornou pecado? Por quê? Para quê? Ou para quem? Para ele? Não faz sentido. Por quê que ele fez o que fez? Eu preciso saber o que ele fez, por que ele fez e para quem ele fez. Então, aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos a justiça de Deus. O grande problema é que nós não entendemos isso. Nós não entendemos sobre justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos a justiça de Deus. Nós não entendemos o que é justiça. Para nós, justiça é quando alguém é preso. Isso não é justiça, isso é condenação. Justiça é quando alguém é solto. Quando alguém é preso, não foi feito justiça, ele foi condenado. A justiça só vai ter sido feita quando ele pagou a pena. Então, quando fala que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus, é que nós nos tornamos livres. E por que nós nos tornamos livres? Porque ele se tornou preso. E por que nós nos tornamos santos?
porque ele se tornou pecado. Agora, isso não é uma conversa fiada. Isso é uma base jurídica. Jesus queria resgatar o homem, o Pai queria resgatar o homem, e Jesus se torna homem para que o homem seja resgatado a Deus. Então, muito mais do que carregar os nossos pecados, ele se tornou pecado por nós. Então, a realidade do que somos e possuímos tem uma base legal. Nós podemos nos posicionar, o escritor de Hebreus diz, nos acheguemos diante do trono da graça sem medo. Nós não temos noção disso porque nós não vivemos na época do tabernáculo, onde havia o átrio, o lugar do sacrifício, a pia de bronze, o santo. No pátio, no lugar do sacrifício, todo mundo podia se aproximar, chegar. Já no santo, o sacerdote entrava todos os dias, fazia manutenção, trocava o pão, tirava a cinza, mantinha o fogo aceso. Mas no santo dos santos, o sumo sacerdote, uma vez por ano, e diz a Bíblia, não sem sangue. Por quê? Para perdão dos seus pecados e para o pecado do povo. E ele entrava amarrado com uma corda pela cintura, com um sino badalando em todo o tempo, era a prova que ele estava vivo. Então o povo que estava aqui fora ouvia o sumo sacerdote que havia entrado naquele dia do ano, e aquele barulho dizia, ele não morreu. E se ele morresse, era puxado pela corda, ninguém podia entrar para tirá-lo. Por quê? Porque no Santo dos Santos havia a arca, dentro da arca as tábuas da lei, a vara de Moisés e o maná. A presença de Deus estava ali, o homem não podia aproximar-se da presença de Deus, porque ele não tinha condição, por isso ele usava o sangue, uma vez por ano, o sumo sacerdote, para a purificação dos seus pecados e pelo pecado do povo. Se ele desse uma vacilada, ele morria. Você imagina, irmãos, como é que o sumo sacerdote entrava ali? Tremendo, com medo. E aí o escritor de Hebreus diz, nos acheguemos diante do trono da graça, sem medo. Tipo assim, relaxa. Ou seja, não tem mais uma atmosfera tensa. O que existe é um ambiente de glória. Por quê? Porque o sacrifício eterno foi feito de uma vez por todas. Cristo assumiu o nosso lugar, se tornou como nós. A base de estarmos diante de Deus é Cristo. É por isso que Romanos 8, versículo 1 diz, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque diante de Deus, em Cristo, somos justos. Não, você não entende o que é isso. Agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei, do pecado e da morte. Pronto, agora temos acesso. Agora podemos estar diante da presença. É por isso que quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou. Mas ele não simplesmente rasgou, irmãos. Ele rasgou de alto a baixo, não é de baixo ao alto. Aí o que isso muda? Que não foi da terra para os céus que foi rasgado, foi dos céus para a terra. Não foi o homem dizendo, agora eu posso entrar.
Foi Deus rasgando e dizendo: tanto você pode entrar como eu posso sair. O véu não rasgou apenas para que o homem entrasse. O véu rasgou-se para que Deus também saísse. Agora, Deus entrou no homem, e o homem entrou em Deus. Depois que o véu rasgou, Deus falou: agora eu posso sair dessa caixa e morar num templo, não feito por mãos humanas. Ele habita em você, Ele é real. Nós temos a vida do Cristo ressurreto, nós temos a vida de Deus, nós temos a vida do Espírito fluindo em nós. Isso deve gerar em nós uma ousadia, uma intrepidez, uma confiança, uma certeza. Eu estou respaldado, eu tenho acesso, eu tenho vida, eu não tenho condenação. Que maravilha! Então, a realidade do que somos e possuímos tem uma base legal. Cristo se identificou conosco para que recebêssemos legalidade, legitimidade, para vivermos na sua dimensão. O que somos, não somos por causa de nós. O que somos, somos apesar de nós, por causa dele. O cristianismo nunca é você olhando para você, mas Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Tire os olhos de você. Você não é abençoado pelo que você faz, você é abençoado pelo que ele fez. Não somos o que somos pelo que fazemos, fazemos o que fazemos pelo que somos. Toda a nossa movimentação: pastor, eu tenho uma vida de oração, ele que me atrai. Eu tenho fome, é ele que provoca essa fome em mim. Eu quero buscar mais do Senhor. Ele fala: foi eu que te atraí. O que é o cristianismo? É uma resposta. O que é o amor que nós temos por Ele? É a resposta de um lapso, de uma minúscula revelação que tivemos do amor dEle. E quanto mais essa revelação do amor aumenta em nós, mais nos rendemos a Ele. Por que nos tornamos mais apaixonados? Não parte de nós, parte dele. Você já brincou com dois ímãs? Já brincou com dois ímãs? Ele tem os lados que eles se repelem, né? E eles têm um lado que eles se atraem. E você pega dois ímãs, dependendo da distância, ele não se atrai, você vai se aproximando, a força vai puxando. Quanto mais se aproxima, mais aquilo, não é assim? É assim que acontece. A consciência, porque ele não vai se aproximar, ele está em nós. É por isso que nós não cantamos canções: quero me aproximar, traga-me para mais perto. Eu não tenho como estar mais perto, eu estou dentro dele, ele está dentro de mim. E como é que nos aproximemos? Nós não nos aproximamos, nós desenvolvemos uma consciência que estamos, e à medida que essa consciência cresce, esse imã nos atrai com mais força, e vai chegar uma hora que vai ser irresistível. Vai chegar uma hora que vai ser irresistível. Então, essa é a base. Abra comigo Gálatas 3. Irmãos, se nós não orarmos se nós não orarmos fundamentados numa base, ou estabelecido numa base legal, a nossa oração não tem sentido, não tem respaldo. Presta atenção, é por isso que muitas pessoas oram e não obtêm resultado. Nós precisamos de uma base legal para orarmos. Qual que é a base legal da minha oração? É a palavra. Qual que é a base legal para mim orar acerca do meu casamento? A palavra. A palavra me dá jurisprudência para viver aquilo que ela diz. Sem o conhecimento da palavra, sem o relacionamento com a palavra, eu não tenho base legal. Pastor, assim,
Eu aprendi que quem quer vitória vai chorando, geme e chora. Para com essa conversa. Você pode chorar e gemer o tanto que você quiser. Eu preciso caminhar sobre uma base legal. Quando eu caminho sobre a jurisprudência, isso daqui é meu. Semana passada eu falei sobre a alma, sobre a nossa posição e a jornada da alma. A nossa posição tem uma base legal. Gálatas 3, verso 13. Acharam? Essa é uma base legal para que você entenda que não tem mais maldição sobre a sua vida. Olha a base legal. 3:13 de Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito. Fazendo-se Ele, ninguém fez, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Agora, por que que Ele se fez maldição em nosso lugar? O restante do versículo diz: porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem foi pendurado no madeiro? Cristo. Por quê? Para quê? Para quem? Quem foi pendurado no madeiro? Cristo. Por quê? Não tinha porquê. Não tinha porquê. Cristo não tinha nada a ver com a cruz. A partir dele, quando ele foi para o madeiro, ele foi por minha causa. Era eu, condenado era eu. Ele não tinha nada a ver. Ele não tinha por que ser condenado. Ele não tinha porquê. E por que que ele foi? Para nos dar jurisprudência. Ele se tornou maldito sem ter nada a ver com a maldição. E agora que ele se tornou maldito, não tem por que você continuar sendo maldito. E melhor, não existe necessidade de quebra de maldição. Pastor, mas eu tenho meu pai, minha avó, minha bisavó. Você fica pegando o texto da antiga aliança fora da cruz para tentar quebrar a maldição. Pastor, mas a Bíblia diz que a maldição vai até a terceira e a quarta geração. Verdade, já que você está na antiga aliança, por que você não lê outra parte? Que a bênção vai até 1000 gerações. Já que o povo quer viver na maldição, vai até, que minha avó, o casamento da minha avó, do meu pai, de não sei o quê, e está chegando em mim, ok, chegou em você, só que agora você entende. Opa, alto lá, aqui não. Pastor, mas é automático? Não é automático, é consciência. Meu avô, minha avó, não pastor, é assim. Minha bisavó morreu de câncer, minha avó morreu de câncer. É assim, pastor, é genética. É genética não, é maligna. A partir de Cristo, eu me liberto, não da genética da minha avó, da genética adâmica, e passo a viver a genética de Cristo. Se os seus avós não deixaram nenhuma coisa boa para você de dinheiro, por que você quer abraçar a desgraça? Então qual que é a base legal, jurídica, que eu não tenho maldição? Ele. Por que ele se tornou maldito? Não tinha porquê. Ele se tornou porque era eu. O condenado era eu. Era você. Ele se tornou maldito e hoje você se levanta com base jurídica dizendo: nenhuma maldição há para mim. E ainda que a sua vida queira mostrar que o que está acontecendo é reflexo. Você fala, não, aqui não. Nenhuma maldição está na minha vida. E aí você começa a publicar no mundo espiritual. Presta atenção, a publicação, a confissão não é para Deus. Deus fez e Ele sabe. A confissão é para você. Reivindicando no mundo espiritual, não reivindicando de Deus. Em Deus está feito. É reivindicando. Eu sou bendito.
E por que eu sou bendito? Porque ele se tornou maldito. Então todos os dias você pode dizer: eu sou bendito do Senhor. Eu sou bendita do Senhor. É a base legal. Isaías 53. Eu só estou na parte da identificação. Isaías 53, verso 4. Isaías 53, verso 4. Acharam? Certamente, não é só certo, irmãos. É certamente. Ele dá uma esticada. Não é certo. Ou por que não começa assim? Ele tomou sobre si. E a gente estaria aqui do mesmo jeito se começasse. Mas ele já diz certamente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Por quê? Para quê? E para quem? O que ele tinha a ver com enfermidade? A doença passou a existir a partir do pecado de Adão. Todos que nasceram a partir de Adão, nascem com possibilidades de enfermidade, mas Jesus não fazia parte da jurisprudência, da jurisdição adâmica. Jesus nasceu fora dessa linhagem. Não tem nada a ver. Então ele não tinha nada a ver com a enfermidade. Mas certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Por que as nossas? Porque ele não tinha nenhuma. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Eu gosto disso. Não foi só a enfermidade, as dores também. O que isso significa? Que não é só a doença que não tem lugar na sua vida, nem a dor. Misericórdia, pastor. Nem a dor é para ter lugar na sua vida. Por quê? Porque certamente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Qual que é a base legal, jurídica, para uma vida saudável? Está aqui. Ele se identificou comigo. Eu era enfermo, eu era doente. Irmãos, eu tive bronquite até 11, 12 anos de idade. Uma vez por mês eu ficava de cama. Eu tive bronquite a vida inteira, tomando aquelas garrafadas que a minha mãe fazia. Pensa numa coisa ruim do Satanás, cheio de coisa dentro, e colocava pedaço de madeira dentro, colocava não sei o que dentro. Irmão, você tomou biotônico Fontoura? Emoção de Scott. Irmãos, aquilo abriu meu apetite que até hoje não fecha. Eu tomei tanto que ele abriu meu apetite que hoje para jejuar é uma luta, irmão. Minha mãe insistiu demais, ele demorou para fazer efeito e agora ele não passa. E um deles, eu não sei qual dos dois, irmãos, se ele não resolver, ele te deixa alcoólatra no final, porque tem um que tem álcool purinho. Eu vivia, irmãos, como diz, de garrafada. Eu não era alcoólatra, mas eu vivia de garrafada. Alguém dizia para minha mãe: se colocar isso dentro, isso, aí ela colocava no céu, depois de um dia eu tinha que tomar aquele negócio. Ovo de pata. Presta atenção, irmãos. Eu conheci Jesus. Eu fui sarado, eu fui curado. Eu sei que para muitos de nós, na nossa cabecinha, a doença é normal, uma dor é normal. Seria normal se Jesus não tivesse ficado doente na cruz do Calvário. O câncer recaiu sobre ele. Toda doença recaiu sobre ele, para que não houvesse sobre você. O que é isso, pastor? É a minha base legal, para mim me levantar no mundo espiritual e dizer: enfermidade, você não tem legitimidade sobre mim. Quem você pensa que é,
Não é sobre mim, é sobre Ele. Foi Ele que fez. Ele se identificou comigo. Ele entrou na minha realidade para que eu entrasse na realidade dele. Esse é o Evangelho. Pastor, e o que eu faço para isso? Nada. Você crê e recebe. Eu faço campanha para isso, eu pago para isso. Não, você crê e é seu. Acabou. O que falamos de oferta, que foi dito aqui, irmãos, é para honrar o Senhor, não é para comprar bênção. Ninguém vende bênção nenhuma aqui. Não tem como vender. Como é que eu vou vender algo que Ele nos deu? É essa realidade que a gente precisa entender. 2 Coríntios capítulo 8. Nós fomos intoxicados, irmãos. Quando eu falo nós, eu estou inserido nisso. Fomos intoxicados com muita religiosidade. Estamos querendo viver um evangelho, estamos buscando viver um evangelho meritocrata, fundamentado na nossa justiça. E sabe de uma coisa? Você nunca vai ser bom o suficiente. Eu já tentei ser, irmãos, e falhei todas as vezes. Mas Ele é a minha condição. Ele é a minha realidade. 2 Coríntios 8, verso 9. Segunda Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tá, irmãos, quando falar de riqueza, irmãos, você tem que pensar em plenitude. Foi o que foi dito aqui agora, não é questão de dinheiro, não. Estou falando de uma vida plena. Quando você só tem dinheiro, irmão, você só tem dinheiro, porque tem gente que é tão pobre, que tudo que ele tem é dinheiro. Ninguém está falando de dinheiro, estou falando de riqueza, presta atenção. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por... O que está escrito aí? Por amor de vós. Por quê? Para quê? E para quem? Ele sendo rico, ele se fez pobre por amor a você. Para quê? Por quê? Deus quer a gente na pobreza para tratar a gente. O que significa isso daqui? Eu não estou falando de dinheiro, irmão, estou falando de uma vida plena, riqueza, prosperidade, espírito, alma e corpo, uma vida plena. Eu não estou falando do que você tem, mas de quem você é. Ele se fez pobre por amor de vós. Se Ele se fez pobre por amor de nós, o próprio versículo responde: para que pela sua pobreza, Ele se tornou pobre por amor a nós, para que pela pobreza que Ele se tornou, nós, e aqui está escrito, vós, tornasseis o quê? O que você vai fazer com esse versículo? O que você vai fazer com ele? É do Satanás, pastor, esse negócio. Por que ele se tornou isso? Ele precisava se tornar isso? Cada movimentação de Jesus, tudo que ele passou, tudo que ele viveu, ele não viveu por ele. A guerra que foi travada na cruz do Calvário, o qual ele expôs os principados e a potestade, não foi por causa dele, foi por causa de nós. Ele travou uma guerra que não era dele, era nossa. Preste atenção, irmão, Jesus não precisava se passar por nada disso. Por que ele passou? É essas perguntas que nós precisamos ter resposta em nós mesmos. Se ele não precisava, por que ele... Jesus veio à terra para me salvar e me levar para o céu. Por que você está aqui ainda? Vai embora. Vai para o céu hoje. O senhor não crê que Ele te salvou para te levar para o céu? Eu creio que Ele te salvou para que você trouxesse os céus para a terra. Pastor, mas nós não vamos. Sim e não. Sim ou não? Sim e não. Sim, porque nós já fomos. E não porque nós não vamos viver lá.
nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Efésios 2:6. Eu tenho fé em Jesus que um dia eu vou morar lá. Só vai morar lá quem já mora. Só vai para lá quem já está, irmão. É isso que a gente precisa entender. A eternidade já começou. Se você ler João 17, você vai entender isso que eu estou falando. Mas a gente, irmãos, não entende. Um versículo como esse a gente não entende. Por que ele assumiu esse lugar? E é isso que eu quero, irmãos, no nome de Jesus, que nós possamos viver uma libertação no nosso entendimento acerca do que Ele se tornou, por que Ele se tornou, para quem que Ele se tornou. O que eu quero dizer é que você pode se levantar espiritualmente e dizer, em nome de Jesus, eu reivindico isso na minha vida. Novamente, você não está reivindicando para Deus, foi Deus que fez isso para você. Eu não posso falar com Deus assim, não é para você falar com Ele, Ele espera que você fale com a circunstância. Olhe para a situação, olhe para a sua família e diz, eu tenho base legal, eu e a minha casa servimos ao Senhor, e ponto final. Essa é a sua realidade, você tem jurisprudência para isso. Ah, pastor, eu estou buscando o Senhor, quem sabe Ele vai me dar. Fica sentado, porque em pé você vai cansar. Como assim, pastor? Pastor, eu estou orando, Deus vai entrar na minha causa. Sente, ou melhor, deita. Ele não vai entrar na tua causa nunca mais. Pastor, não fala assim. Ele entrou na tua causa, para que agora você vivesse na causa dele. Ele entrou no nosso mundo e disse, agora se você quiser vem para o meu, aí eu não entro mais. Eu me tornei como você, eu só quero que você entenda, que agora você é como eu. Vamos terminar essa parte. Então, tudo isso que nós lemos, esses 3 versículos, tem uma base jurídica, irmãos, é nosso por direito, não é uma questão de conquista, isso é posse, é possessão, é direito nosso, temos base legal para isso. É meu, é meu, é meu. É por isso que a Bíblia diz que você é curado, você não vai ser. A Bíblia não diz que você vai ser abençoado. Efésios 1:3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou, não vai te abençoar. Por quê? Porque Ele fez isso em Jesus. Ele fez isso em Jesus. Ele fez isso em Jesus. E se Ele fez em Jesus, Ele não vai fazer em você, só vai manifestar em você. Ele não vai te abençoar, Ele te abençoou. E agora? Agora você se levanta e diz, obrigado porque eu sou abençoado. Obrigado, Senhor, eu sou abençoado. Obrigado, obrigado porque eu sou curado. Eu tenho essa realidade na minha vida. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Ele está sobre a minha vida. Essa é a realidade. Pastor, eu estou esperando a igreja me ungir. Sai dessa, cara. Ele te ungiu. Eu vou congregar no lugar onde as pessoas me reconheçam e me unjam. Deixa eu te falar, você já foi ungido, cara. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para pregar, para libertar, para curar, para dar vista aos cegos. Você está ungido para abrir os olhos dos cegos, para levantar os paralíticos. O que é isso? É uma base legal. Então, até aqui, nós falamos sobre a base da identificação. Que Ele se tornou como nós, para que nós recebêssemos uma identidade. Então, identificação e identidade. Ele se tornou como nós, para nos dar uma identidade. Abra comigo Gálatas 2:20. Irmãos, como eu tenho recebido mensagem nesses últimos tempos, no meu Instagram, pessoas que têm mandado mensagem dizendo, pastor, como a mensagem que o Senhor prega tem mudado a minha vida, como eu tenho sido liberto disso. Essa é a mensagem que está na Bíblia, irmãos. Gálatas 2:20.
diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Pastor, Deus me deu vida, Ele não te deu vida. Me deu, não deu. Ele se tornou a sua vida. Ele não te deu vida. Ele não tinha uma vida para te dar. Ele se tornou sua própria vida. Logo, não é mais você que vive. Ele vive em você. Ele não vive com você. Ele vive em, preposição primária, conotação de lugar. Isso que significa em. Em você. Em. Ele é a sua própria vida. Essa vida, eu não estou falando da vida psique, eu não estou falando da vida bios, psique, bios, eu estou falando da vida zoe, a vida do próprio Deus, a vida indissolúvel, a vida indestrutível. Essa é a vida que está pulsando no seu espírito. Você, preste atenção, você tem a vida de Deus. Quando você olha João 10:10, o ladrão não vem senão para matar, roubar, destruir, vírgula, mas eu vim para que tenham vida. Estude o que significa essa palavra vida. É zoe, a vida do próprio Deus. Aonde é que ele habita, pastor? No meu espírito. 1 Coríntios 6:17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Eu sou portador, ele está tabernaculando em mim. Ele habitava numa arca. Agora nós somos a arca. Somos os tabernáculos. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando a gente terminar isso daqui, daqui a pouquinho, isso daqui vai ser um salão fechado, nada mais que isso. E ele vai embora com você, dormir com você, acordar com você, andar com você, e trabalhar com você, fazer negócios com você. Ô pastor, aqueles negócios que eu faço lá, então não é para você fazer esses negócios, porque o negócio que ele não faz, eu não faço. Você está entendendo? Presta atenção, você não é um anfíbio. O que é um anfíbio, pastor? Alguém que tem uma vida dupla. Uma rã é um anfíbio, vive na água e na terra. É, pastor, tem crente anfíbio, irmãos, ele vive na igreja e vive no mundo. É, crente anfíbio. Você só tem uma vida, cara. É a vida do próprio Deus. Quando você entrar na empresa amanhã, no seu escritório, Deus está entrando. Através de você e você através dele. Acordar consciente dessa verdade nos liberta, nos estabelece, nos traz ousadia. Vamos lá, vamos lá. 1 João 4:17. Aleluia, aleluia. 1 João 4:17. Ele fez tudo isso, irmãos, para nos dar uma identidade. Agora, o que você não sabe é o que é identidade. E é o que eu vou te falar daqui a pouco. 1 João 4:17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Pois, segundo Ele é, eu sou neste mundo. Pois, segundo Ele é, você é neste mundo. Isso gera em nós uma identidade. Então, através do novo nascimento, nós recebemos uma nova identidade. Nós recebemos uma nova vida. Agora, o que significa? E isso eu descobri essa semana. O
que significa identidade? Pastor, identidade é quem eu sou. Não. Identidade não é quem você é. A palavra identidade, ela vem do latim. E ela significa idem. Você já conversou com alguém, falou não sei o que, a pessoa respondeu para você, idem. Sabe o que significa idem? Hã? Igual. Falou não sei o que, não sei o que, não sei o que, a Márcia responde para mim, idem, pastor. Ou seja, igual. Identidade não tem a ver com quem eu sou, mas igual a quem eu sou. Identidade não é sobre quem eu sou, é igual a quem. Quando alguém perguntar a sua identidade, ele está perguntando igual a quem você é. Assim como ele é, idem, igual. Identidade vem do latim idem. Identificação. Idem. O que é que significa identificação? Idem. Igual. Eu me tornei igual a você, para que na sua identidade você se tornasse igual a mim. Então, identidade não é acerca de quem você é, mas igual a quem você é. A extensão de quem você é. Essa é a identidade que nós recebemos, cara. Nós recebemos uma identidade para sermos iguais a Ele. Extensão dEle. Meu irmão, isso precisa entrar. Isso precisa crescer em nós. Isso precisa ser a nossa verdade todos os dias. Você não está aqui para ser afilhado de Deus. Deus não tem afilhado. Deus não é padrasto de ninguém. Ele é seu pai. Você nasceu numa nova família. Você não é um miserável pecador que está se evoluindo e que no final, se tudo der certo, depois do julgamento, se você passar pelo grande julgamento, você vai ficar bem. Até lá, sofra à vontade. Não é esse o Evangelho. O Evangelho é que eu recebi a vida de Deus. Ele me deu uma identidade. Eu me tornei idem, igual. Eu recebi a vida dele. As nossas experiências frustradas não anulam essa verdade. Aquilo que não deu certo não significa que esteja errado. A cura que nós não alcançamos ainda não significa que a palavra deixa de ser verdadeira. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, o que Deus diz é. O que Deus diz é. O que Deus diz é. É isso que eu preciso abraçar. É isso que eu preciso aceitar. É isso que eu preciso ter como verdade na minha vida e não negociar isso em momento algum. Ele diz que eu sou. Ele diz que eu tenho. É isso. Eu não posso negociar. Mudou meu entendimento quando eu descobri essa semana sobre o que significa identidade. Eu falei, pronto, agora melhorou. Agora ficou melhor, ficou mais fácil. Identidade era para mim ser igual a ele. Agora que eu entendi que identidade é identidade. Igual, extensão, representatividade. Se tem alguém que pode representar Deus na terra, somos nós. É a igreja do Senhor na terra. E se nós não reconhecermos que Ele se tornou como nós, identificação, para que nós recebêssemos uma identidade. Se nós não entendermos isso,
nós não faremos a diferença. Aquilo que eu me tornei foi por causa do que ou de quem ele se tornou. A identificação dele conosco não só nos abençoou, não só nos libertou, ele nos abençoou para que nós abençoássemos, ele nos libertou para que nós libertássemos, ele nos salvou para que nós salvássemos. Paulo disse, se eu não me engano, a igreja de Roma, nós recebemos ou temos recebido o ministério da reconciliação. Por que que nós recebemos o ministério da reconciliação? Porque fomos reconciliados. Quando você sair para trabalhar amanhã, Deus está saindo para trabalhar com você. E Deus quer ser Deus no seu trabalho. E diante de todas as oportunidades, Ele quer se manifestar. Ele quer curar. Ele quer liberar uma palavra. Você tem uma palavra de vida, de paz, para liberar sobre todos aqueles que você vai encontrar durante a semana, atribulado. Nossa, quando você fala, eu sinto uma paz. Você fala, eu sei, eu também sinto. Mas não é você não, é Ele em mim. Essa paz, essa vida, essa realidade. Abra comigo, o último versículo, abra comigo. João 17. João 17, versículo 21. João 17, 21, acharam? Diz assim, a fim de que todos sejam um. A gente só olha para esse texto, irmãos, na questão de unidade. Eu não estou falando que não tem a ver com unidade, mas não é só isso. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam também, ou também sejam eles em nós. Olha esse trocadilho, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. A nova vida que recebemos é para que nós nos tornemos uma cópia de Jesus, uma extensão de Jesus. Pastor, mas eu não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Pastor, mas eu preciso abandonar isso, abandonar. Ele faz você abandonar isso. Pastor, mas eu não consigo. Não, você não consegue nada em si mesmo. Estou tentando parar de pecar. Vai tentando, você não vai conseguir. Como que não? Entregue-se a Ele. Ele venceu o pecado. Senhor, eu não consigo parar de pecar. Por favor, o Senhor venceu o pecado. Me liberta. Pronto. É esse o lugar. Senhor, eu não consigo abandonar a pornografia. Me liberta. Eu não consigo. Senhor, eu não consigo abandonar as drogas. Ele é a sua libertação. Ele veio nos libertar do que nós não tínhamos condições de sermos libertos. Ele veio fazer o que nós não tínhamos condições de fazer. Essa é a realidade. É quem você é. Você não sai simplesmente nessa noite com a mentalidade, eu recebi uma bênção. Sim, com certeza você não recebeu, você é abençoado. Mas você sai daqui descobrindo, idem. Eu sou igual a Ele. Ei, eu quero ver o Satanás da depressão ficar depois desse idem. Como é que você pode estar depressivo depois que descobriu que a vida dele está em você? Eu não estou condenando quem está na depressão, não é isso que eu estou falando, simplesmente fala, eu sou amado, eu sou aceito, a tua vida está em mim,
sou livre. Como é que vai ser essa semana? Do jeito que vier eu passo. Se for boa eu estou bem. E se for mal também estou bem. Por quê? Idem. Estou pronto. Acabou. Como vai ser, pastor? Tem dia que vai ser bom, tem dia que vai ser ruim. O dia, não você. Pastor, mas se o dia é mau? Então, o dia pode ser mau, mas você não precisa estar mal no dia mau. O problema do dia mau é quando o dia mau te pega mal. Mas se o dia mau te pegar bem, na presença dele, a tristeza salta de alegria. Acabou. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero que você entenda que se você entrou aqui com um diagnóstico de doença, de enfermidade, um caroço, ele tem que sair agora. Não é depois, é agora. Se você entrou aqui angustiado, ansioso, ansiosa, isso tem que passar agora. Se não passou até agora, com uma palavra dessa, já é para ter saído. Diga comigo, idem. Diga comigo, idem. Pega as suas mãos e exalte a Ele, adore a Ele. Assim a bagagem do passado eu carreguei, me vi, Vamos. e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu Vai pra fora, condenado, vai pra fora, libera. era eu condenado, era Ele foi julgar em meu lugar.
condenado era ele. Aquele que não conheceu o pecado, Deus não fez pecado. E era ele. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas Condenado era ele. Ele se torna maldito para que não houvesse maldição sobre nós. E era ele. Levante sua voz, igreja do Senhor. Era eu. Sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, sobre os seus negócios. Comece a fazer uma boa confissão agora. Uma boa confissão. Vamos. Libera a palavra. fechados. Eu quero declarar milagres se manifestando neste lugar de uma forma sobrenatural. Fortalezas da mente sejam quebradas agora.
cadeias emocionais, fortalezas sentimentais sejam quebradas aqui agora. Pelo poder de Jesus Cristo, todo trauma, toda hereditariedade que tem perseguido essa mulher, esse homem, essa família, eu quebro em nome de Jesus. Toda escravidão, toda cadeia do pecado, eu abro essas prisões agora pelo poder de Jesus Cristo. E declaro liberdade, e declaro vida, declaro vida. Eu declaro a falência do câncer, em nome de Jesus. Caroços desapareça agora, ouvido surdo ouça. Aonde há morte espiritual, eu proclamo vida de Deus. Eu proclamo vida de Deus. Só mais um instante, feche teus olhos. Feche teus olhos. Talvez essa palavra mexeu muito com você. E você nessa noite quer entregar sua vida a Jesus. Ou você um dia se afastou da presença do Senhor e hoje você entendeu que você precisa reconhecer Jesus. Ele morreu a sua morte na cruz do Calvário. E você quer entregar sua vida a Jesus hoje. Eu quero que você dê um sinal com a sua mão, que você quer entregar sua vida a Jesus. Não é uma religião, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de uma nova vida, de uma nova realidade, de uma nova dimensão. Eu estou falando de uma vida de liberdade. Se tem alguém assim nessa noite, por favor, saia do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Se você quer se reconciliar, se você quer entregar sua vida a Jesus nessa noite, sai do seu lugar, tenha coragem. Esse é um passo que você vai dar que vai mudar a tua história, vai mudar a sua vida. Porque Jesus nos liberta, nos transforma. Tem alguém nessa noite assim que quer entregar sua vida? Corre aqui, vem à frente. Você não é obrigado a fazer isso, mas isso é a melhor decisão que você poderia tomar na sua vida. Aleluia.
Eu quero que você entenda de uma vez por todas, que você não é um erro, você não é um engano, você não é um fracasso, você foi criado para ser uma extensão de Cristo Jesus na terra. Eu quero que você entenda que o teu novo nascimento fez de você uma cópia de Jesus Cristo. Quantos recebem essa verdade? Quantos aceitam? Saia pelo mundo e brilhe. Liberte os cativos, toque os enfermos. Libere uma palavra de vida. Escute, olhe para mim. Tudo que você não conseguiu ou não tenha conseguido vencer, lembre-se, Jesus venceu. Se você me perguntar se tem coisas que eu não venci ainda, eu vou te dizer sim. Mas mesmo que eu não venci, Ele já venceu. Não é sobre você, é sobre Ele. As tuas mazelas, as tuas dificuldades, Ele venceu. E é isso que precisamos declarar. O que eu não conseguia, Ele conseguiu. O que eu não podia, Ele pode. O que eu não conseguia fazer, Ele fez. Erga as tuas mãos. Erga as tuas mãos. Erga as tuas mãos. Erga as tuas mãos. Nós já vamos encerrar, só mais um instante. Erga as tuas mãos. Erga as tuas mãos. Libera, 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 libera. Vida, 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 vida. Esse é um tempo de milagres. Esse é um tempo de milagres. Esse não é um tempo de crise, esse é um tempo de transferência de riquezas. Esse é tempo de milagres. Esteja aberto para tudo aquilo que Deus quer fazer nesse tempo. Semana passada, no domingo, nós tínhamos uma irmã, ela está aqui no nosso meio. Ela estava com caroço debaixo do braço. E na hora da oração, ela pôs a mão. E quando ela chegou em casa, o caroço tinha estourado. Vazou, acabou. Ela me procurou na segunda-feira chorando, dizendo: eu vivi um milagre, pastor. Esse é um tempo de milagres. Eu quero que você entenda. Não é porque eu estou falando, não é por causa de mim, é Ele que está fazendo. Esse é um tempo de manifestação da glória de Deus. Eu quero que você entenda, esteja aberto para isso. Irmãos, tem muita coisa para acontecer na nossa vida, na sua vida, até o final do ano. Se abra para isso. Eu quero que você comece a aplaudir ao Senhor com brados de vitória, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!